conhecimento espiritual ou vivência espiritual? Olá pessoal, eu sou Cris Almeida e você está em Quartas de Inspiração. Obrigado pela sua presença, pelo seu like, pelo seu joinha e por compartilhar este vídeo com as pessoas que você ama. Hoje vamos falar disso, né? Conhecimento versus vivência. Olha, eu sempre falo para os assinantes da Unidarma, inclusive em cursos mais voltados, com essa dimensão mais espiritual, essa dimensão mais extrafísica, é o seguinte: lá no curso de parapsicologia, isso já virou um chavão, é uma regra geral. Eu digo assim, olha, não adianta você ter o conhecimento, você estudar, você aprender, se você não tiver a prática. Se você não pega, por exemplo, eu passo lá uma técnica de transmissão mental, que é chamado de telepatia. Ah, isso existe, isso não existe, dá certo, não dá certo, eu acredito, eu não acredito. Para com isso. Para com isso. Isso é bobagem. Você precisa fazer a prática, treinar o exercício, treinar a técnica e chegar às suas próprias conclusões. Não é porque o Cris Almeida falou, o Cris Almeida deixou de falar. Isso não interessa. Eu estou ali como um transmissor de um conhecimento, ok? Mas a coisa só terá validade quando você praticar e chegar nas próprias conclusões. Senão, é só teoria, né, pessoal? Senão é só algo da sua cabeça, assim. Aí fica sempre nesse embate. Eu acredito, não acredito, será que existe, será que não existe? Ah, ouvi dizer que sim, ouvi dizer que não. Não, você não pode estar nesse nível. Não você que é um buscador de autoconhecimento. Tem que praticar a técnica e chegar nas próprias conclusões. É o que nós vamos fazer, por exemplo, lá na Unidarma também. Eu até postei um vídeo na semana passada, deixei ele na sexta, no sábado e no domingo no ar, deixei o vídeo público para quem quisesse ver, está disponível ainda na área do assinante, sobre o projeto Astralnautas. A palavra é bacana, né? Astral, plano dos sonhos, o plano extrafísico, astronauta, aquele que vai viajar no plano dos sonhos. Nós vamos realizar reuniões periódicas, tá? Numa sala de webconferência no estilo Google Meet, no Zoom, onde a gente pode conversar, pode trocar informações, as pessoas vão dar os depoimentos dela, vão conversar a respeito, vamos trocar experiência. Inclusive a primeira reunião, né, nós tivemos o vídeo de apresentação, quinta passada, e a primeira reunião será na próxima terça-feira, tá? Só para nos localizar. Então, esse projeto Astralnauta é isso também. Quer dizer, nós vamos ter a parte técnica, nós vamos ter o conhecimento, aí cada um vai fazendo a sua vivência, depois nós vamos nos reunir para trocar as experiências, o que cada um está vivenciando, como é que cada um está percebendo, eu acho isso, eu estou pensando aquilo, eu vivenciei assim, assado, etc. Quando a gente fala de, entrando agora no nosso tema, né, compreensão espiritual, pessoal, compreensão espiritual é a mesma coisa. Se você me acompanha de longa data, sabe que eu tenho um profundo, total e completo respeito por todas as práticas de fé, por todas as religiões, independente do que você acredita, se você é cristão, se você é judeu, se você é budista, tanto faz para mim. Tenho respeito por todas as religiões, mas junto com esse profundo respeito, eu tenho em mim que nós temos sim o aprendizado das doutrinas, das teorias, das teologias, mas você precisa ter as vivências daquilo que você diz acreditar. Porque se você só tem a teoria, só tem a doutrina, é só no racional, e você não vivenciou essas práticas, aquilo que você chama de fé vai ficar muito fraco. Então nós podemos ter essas vivências? Sim, nós podemos. A prática do astronauta, ou do sonho lúcido, da projeção astral, que nós aprendemos na Unidarma, é uma grande possibilidade. Eu já tive muitas vivências, não estou falando teorias, vivências que mostram para mim com muita tranquilidade que o plano espiritual é uma realidade. Então não adianta a pessoa falar, isso aí não existe, isso é bobagem, isso é invenção, isso aí é Não, eu vivenciei isso. Não dá para tirar da minha experiência ciente aqui, de quem eu sou, daquilo que eu vivenciei. Por exemplo, estou segurando um copo de água, estou bebendo a água.
Bebi água. Ah, isso aí é teoria, isso aí é invenção. Não, não é invenção. Eu estou bebendo a água. Eu estou vivenciando essa experiência chamada beber água. Nas práticas de sonhos lúcidos que a gente aprende lá na Unidharma. Faz muitos anos atrás, eu perdi um grande mestre a quem eu tinha um grande carinho, José Osvaldo. Foi um dos primeiros mestres que eu tive. E ele faleceu, eu sempre conto isso para os alunos da Unidharma, faleceu cavalgando. Então eu tive uma experiência de sonho lúcido, onde ele apareceu para mim, depois de desencarnado. Eu acho que desencarnado é uma boa palavra, tá? Eu não sou espírita, eu não sigo a doutrina espírita, eu sei que os nossos irmãos espíritas têm essa nomenclatura. Eu acho mais bonita, eu acho mais verdadeira, né? Porque a palavra morte, nós utilizamos a palavra morte, sim, mas morte é o fim. E esse fim não existe, né? Esse fim ele não é verdadeiro. Então é uma palavra que a gente usa por força das circunstâncias. Fulano morreu, mas uma boa palavra, ele desencarnou, porque a vida continua, a vida prossegue. E se você é cristão, se você é budista, se você é judeu, você pode usar a palavra desencarnou. É mais verdadeiro do que a palavra morte. Mas enfim, não é sobre isso o vídeo de hoje. Então, o José Osvaldo que desencarnou, aí eu tive uma vivência com ele em sonho lúcido, onde ele aparece para mim, ele conversa comigo, ele explica a situação dele, e ele me dá um abraço, que foi o abraço talvez o mais verdadeiro, o mais sincero, o mais afetivo, o mais sensorial, se é que eu posso usar essa palavra, que eu já tive na minha vida. E eu estava com muita saudade. Ele era uma grande referência na minha formação de caráter, dos meus princípios, e ele me dá aquele abraço carinhoso, amoroso, e eu não tenho dúvidas que eu fiz uma vivência com ele no plano espiritual. Minha tia falecida, tia Juraci, já apareceu para mim várias vezes em sonho lúcido, inclusive numa das vivências que eu tive com ela no plano astral. Ela pediu para dar um recado para a filha dela, que ela estava bem, que era para a filha dela ficar mais tranquila. Eu conversei com a filha dela, expliquei tudo certinho. Meu pai, já desencarnado, ou já falecido, quantas vezes não tive vivências com meu pai? Meu pai faleceu há pouco tempo. Ainda ontem, né, hoje é quarta, né, hoje é quarta-feira. Ontem apareceu mais uma vez, ele olhava aqui em casa, mostrava algumas coisas, algumas mudanças que eu tinha feito aqui. Então tudo isso, pessoal, são vivências. Então, Cris, você acredita, vamos colocar entre aspas, né, acredita no plano espiritual? Não é questão de acreditar. Eu vivencio o plano espiritual. Isso por meio de técnicas, de práticas. E o mais legal, eu acho que isso é o mais interessante. O Unidharma é um espaço de livres pensadores. Então não importa se você é da religião A, da religião B, da doutrina X, da doutrina Y. Não estamos aqui defendendo nenhuma bandeira, nenhuma teologia, nenhuma doutrina. Cada um tem a sua. Agora, independente daquilo que você tem no seu raciocínio, você tem as suas vivências. E é a vivência que, no final das contas, vai determinar a sua, vamos até dizer assim, né, a sua interpretação do plano espiritual. Tem um casal na Unidharma, inclusive eu conversei com eles há pouco tempo atrás. Eles tiveram uma história até então muito triste, né? Mas isso começou a ser revertido há pouco tempo atrás. Eles perderam um filho num acidente, um acidente de carro. E foi assim, eles começaram os cursos, as palestras e tal, e se interessaram, porque a Unidharma, você sabe, são muitos cursos, muitas apresentações sobre vários temas, inteligência emocional, autoestima, autoconfiança, comunicação, liderança e tal, mas nós temos essa parte também. Então eles começaram a se interessar no curso online de parapsicologia, o COP, que está dentro da Unidharma, começaram a se interessar, eles estudam juntos, ainda estão, né? E começaram a praticar o sonho lúcido, que é isso que a gente vai aprendendo no Astralnauta. O sonho lúcido, você dorme, você está sonhando, mas você sabe que aquilo é um sonho. Você sabe que está numa dimensão diferenciada. Aí o pai, o homem, ele se encontrou com o filho num sonho lúcido. Foi uma experiência muito forte para ele. E o filho disse assim: pai, amanhã eu vou ver a mãe.
amanhã eu vou ver a mãe. Muito bem. Ele acordaram, tal, no outro dia, ele não falou nada. Ele ficou se perguntando, mas isso foi imaginação, porque é muito comum. No começo, a vivência, quando ela vem, nas primeiras vezes, você fica na dúvida, você nunca vivenciou algo assim com tanta lucidez. Você fica, né? Será que é mesmo? Será que é verdade mesmo? Até você começar a ter outras evidências. E para não causar nenhum mal-estar com a esposa, que estava muito abatida, muito mal com a situação, ele decidiu ficar quieto. Não falou nada da experiência. Na outra noite, a esposa, a mãe, né, teve a vivência com o filho e ela acorda em êxtase, né? Eu vi, eu senti, eu me encontrei com fulano. E ela disse assim, olha, e ele falou que ontem ele se encontrou com você. Mas aconteceu algo. Aí eles começaram a conversar, né? Então foi assim. Então na noite anterior, amanhã eu vou falar com a mãe. Ele não fala nada. No outro dia, ele encontra com a mãe. Eu falei com o pai ontem, né? Falou com a mãe. Então essas vivências são maravilhosas. Essas vivências preenchem a nossa vida de significado. Isso é muito bacana. Eu sempre costumo falar que a morte, né, esse fenômeno morte como concebemos, é uma ilusão. Você não precisa se acabar em depressão, se ficar aí se arrastando, né, numa vida sem sentido, sem perspectiva, porque a vida não para, a vida prossegue, a vida continua. E nessa quarta de inspiração, eu quero inspirar você a isso, a continuar acreditando, sim, continuar acreditando, mas hoje dar um passo além. Eu vou em busca, eu vou vivenciar isso que eu digo acreditar. E aí então as coisas vão começar a fazer um sentido totalmente diferente na sua vida. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.